continua a ter o mesmo papel, a mesma importância de quando estamos em nossa dimensão. Vamos então ler a página para podermos discutir esses parágrafos tão importantes que nos faz compor o entendimento. Dizia Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje o capítulo é o capítulo 20, Noções de Lar. Desejando colher valores educativos que fluíam naturalmente da palestra da senhora Laura, perguntei curioso: desempenhando tantos deveres, a senhora ainda tem atribuições fora de casa? Sim, vivemos numa cidade de transição. No entanto, as finalidades da colônia residem no trabalho e no aprendizado. As almas femininas aqui assumem numerosas obrigações, preparando-se para voltar ao planeta ou para ascender à esfera mais alta. Mas a organização doméstica em nosso lar é idêntica à da Terra? Pergunta André Luiz. A interlocutora esboçou uma face muito significativa e acrescentou: o lar terrestre é que, de há muito, se esforça por copiar nosso instituto doméstico, mas os cônjuges por lá, com raras exceções, estão ainda a mondar o terreno dos sentimentos, invadido pelas ervas amargosas da vaidade pessoal e povoado de monstros do ciúme e do egoísmo. Quando regressei do planeta, pela última vez, trazia, como é natural, profundas ilusões. Coincidiu, porém, que na minha crise de orgulho ferido, fui levado a ouvir uma grande instrutor no Ministério do Esclarecimento. Desde esse dia, nova corrente de ideias me penetrou o espírito. Nós vamos observar como Dona Laura, em poucas palavras, nos mostra a importância do lar. E hoje, nós em nossa dimensão, talvez não conseguimos compreender o que vem a ser este lar sublimado, igual aos moldes de uma cidade como nosso lar. Nós ainda nos preocupamos muito conosco apenas. Nós nos preocupamos muito ainda apenas com os nossos desejos, sentimentos, e muitas vezes não levamos em conta os sentimentos e os desejos da companheira, do companheiro, dos filhos, de quem quer que seja que está do nosso lado. O egoísmo, o orgulho, a prepotência dentro do lar ainda prejudica e muito o relacionamento de um para com o outro. Nós também poderíamos chamar a atenção sobre dois pontos que nos chamou a atenção. A primeira é quando ela diz que, desejando colher valor educativo, valores educativos, é a educação da alma, o respeito ao próximo, a preparação no campo de um lar. Um outro ponto que nos chama a atenção é que André Luiz pergunta a ela se ela tinha atividades fora de casa. Ela diz que sim, eram atividades preparatórias de como devemos nos comportar diante do lar, diante do próximo, diante do compromisso para com Deus, perante os filhos, perante o marido perante a esposa. Então, o nosso lar é um mundo de regeneração, poderíamos afirmar. Muitos perguntam, como é um mundo de regeneração? Como seria o mundo de regeneração? É simples, lê o livro Nosso Lar na íntegra, estude-o profundamente e você vai ver que o respeito para com o próximo, o trabalho do Evangelho na sua máxima, tudo isso é o Evangelho
Rede Vivo. Mas, diante disso, nós vamos perceber que André Luiz está sedento de novos conhecimentos e ele vai indagar algumas coisas importantes para a nossa reflexão. Vamos continuar a ler? Não poderia dizer-me algo das lições recebidas? Indaguei com interesse. O orientador, muito versado em matemática, prosseguiu ela, fez-nos sentir que o lar é como se for um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. A reta vertical é o sentimento feminino, envolvido nas inspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino, em marcha de realizações no campo do progresso comum. O lar é o sagrado vértice no qual o homem e a mulher se encontram para o entendimento, indispensável. É templo onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que corporalmente. Há na Terra agora grande número de estudiosos das questões sociais, que aventam várias medidas e clamam pela regeneração da vida doméstica. Alguns chegam a asseverar que a instituição da família humana está ameaçada. Importa considerar, entretanto, que, a rigor, o lar é conquista sublime, que os homens vão realizando vagarosamente, onde, nas esferas do globo, o verdadeiro instituto doméstico, baseado na harmonia justa, com os direitos e deveres legitimamente partilhados, na maioria, os casais terrestres passam as horas sagradas do dia, vivendo a indiferença ou o egoísmo feroz. Quando o marido permanece calmo, a mulher parece desesperada. Quando a esposa se cala, humilde, o companheiro tiraniza. Nem a consorte se decide a animar o esposo na linha horizontal de seus trabalhos temporais. Nem o marido se resolve a segui-la no voo divino de ternura e sentimento, rumo aos planos superiores da criação. Dissimulam em sociedade e na vida íntima, um faz viagens mentais de longa distância, quando o outro comenta o serviço que lhe seja peculiar. Se a mulher fala nos filhinhos, o marido excursiona pelos negócios. Se o companheiro examina qualquer dificuldade do trabalho que lhe diz respeito, a mente da esposa volta ao gabinete da modista. É claro que, em tais circunstâncias, o ângulo divino não está devidamente traçado. Duas linhas divergentes tentam, em vão, formar o vértice sublime, a fim de construir um degrau na escada grandiosa da vida eterna. Quando nós estudamos esta página sublimada deste capítulo que muitas vezes passa batido em nossos estudos, muitos podem pensar que o Espiritismo tem uma ideia machista ao convidar o homem às suas obrigações do trabalho, da manutenção do lar, e devido a mulher ter aquele senso de amor, de ternura, cabe a ela a condução, a direção, colocar aquele rebento abençoado na condição de um filho, de uma filha, no campo do homem de bem, no campo do homem cristão. Hoje nós notamos que este livro tem 71 anos de publicação e nós notamos que ele está mais atual do que nunca. E eu fui recorrer a uma pergunta do Livro dos Espíritos, que na parte peculiar nós poderemos tratar mais,
E nós vamos notar quando Kardec questiona na questão 821 as funções a que a mulher foi destinada pela natureza têm tanta importância quanto as conferida ao homem? Resposta: sim, e até maior. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Então, quando Deus constituiu o nosso planeta, depositou a cada um as funções que lhe cabia. E hoje, graças ao avanço em todas as naturezas, a mulher já está tendo o lugar no mercado de trabalho mais do que justo, porém nunca podendo se esquecer de que cabe a ela a condução, a formação daquela criaturinha que Deus lhe confiou a vida. Ela faz um exemplo, André Luiz, dizendo que dentro da condição espiritual, eles veem um casamento como se fosse um ângulo reto. Eu acho muito interessante. Ela diz que esse ângulo reto que nos liga à evolução divina, a reta vertical é o sentimento feminino. A reta horizontal é o sentimento masculino. O que ela quer dizer com isso? Que as duas têm que andar de maneira igual, para crescerem junto, para não haver um peso mais para um lado do que para o outro. Da mesma maneira que o homem tem os seus compromissos e deveres sociais e familiares, a mulher também tem os seus deveres e compromissos para com a família. Logicamente, não estamos aqui apregoando uma ideia machista de que a mulher tem que ficar em casa. Mas existem alguns atributos à mulher, por exemplo, quando nasce o filho, é o papel da mulher educar esse filho, logicamente com a colaboração do homem. Há uma outra pergunta no Livro dos Espíritos que nos deixa bastante à vontade para não inclinarmos nem para o lado feminista e nem para o lado machista. É a pergunta que Kardec faz se o espírito tem sexo. E os espíritos nos respondem, não como vós o entendeis. Ora pode reencarnar como homem, ora pode reencarnar como mulher. Então nós reencarnamos na Terra com compromissos específicos. E o compromisso específico, muitas vezes, de uma mulher, logicamente, é auxiliar o marido como o marido tem que auxiliar a esposa, dentro de casa, nas tarefas internas de uma casa. Mas que a esposa pode trabalhar, desde que não estejam afetando o seu processo no lar. Há pouco tempo conversava com 2 casais que vieram no centro espírita e eles estavam se separando exatamente porque a mulher havia arrumado um emprego num lugar muito distante e havia necessidade de mudar-se para essa cidade. O marido não poderia e não queria sair do lugar que ele estava, porque também estava bem empregado. E ali então começou-se a confusão, as discussões, e essas discussões terminaram na separação do casamento. Esse casal tinha 2 filhos. E a grande verdade é que quando eles colocaram e expuseram os seus problemas, eu fiquei preocupado porque em nenhum momento nenhum dos 2 levantou a referência das crianças. É um dever, quando as crianças são pequenas, e a lei, inclusive, de uma maneira sábia, protege a mãe, porque a mãe é a criatura mais habilitada para educar um filho, para acompanhar um processo educativo do filho quando criança. Então nós não podemos permitir que os valores sejam invertidos.
Nós estamos vendo hoje com muita tristeza marido cuidando de casa e mulher trabalhando fora. Se fosse para ser isso, dentro de um processo reencarnatório você havia nascido diferente. Se você veio como homem, você tem os seus atributos de responsabilidade como homem. Se você veio como mulher, você tem um atributo como mulher. Por mais que um homem queira viver a vida de uma mulher, dentro de um processo sexual, ele nunca vai ter a condição de ser e de se fertilizar na condição de engravidar. Deus já organizou as coisas de tal maneira para que nós pudéssemos compreender o papel. E é uma pena que nós estamos vendo em sociedade, de uma maneira lamentável, o que está acontecendo com os nossos jovens. Sem nenhuma base, as drogas tomando conta, porque ninguém está cuidando e ninguém está fazendo o papel de educar os filhos. Precisamos repensar em sociedade, mas repensar a sociedade, primeiramente, repensar a célula mais importante que a sociedade tem, como o André muito bem definiu, a menor célula, que se chama lar. E hoje nós estamos notando, por exemplo, nessa semana que passou o Carnaval, nós tivemos no domingo, no dia 15, que passou agora, nós tivemos a oportunidade de manhã, enquanto todos estavam pulando, acreditando que aquilo pudesse gerar um prazer momentâneo, nós também estávamos sentindo muito prazer em acordarmos cedo e estarmos em nossa casa religiosa. E pudemos desfrutar de um banquete, de uma palestra apresentada, que foi gravada pela TV A Caminho da Luz e que dentro mais algum tempo estará disponível para quem quiser nas distribuidoras, falando a respeito do Chico. E vejamos bem, Chico, uma das entidades que encarnou no planeta Terra, de maior envergadura espiritual, quando ele ficou órfão da sua mãe aos 5 anos, com todo o seu grau evolutivo, ele sentiu muito. Mesmo tendo toda aquela noção, mesmo tendo todo aquele grau evolutivo, mesmo tendo todas aquelas experiências acumuladas em seu espírito, ele sofreu a falta da mãe, a falta do carinho da mãe, a falta das orações que a mãe fazia com ele toda noite antes de dormir. O pai não substituiu, foi morar com uma mulher totalmente perturbada que lhe aplicava castigos inúmeros de toda ordem, de tal a insanidade daquela mulher, juntamente com espíritos que descobriram Chico Xavier naquele corpo franzino e ainda fazia todo aquele cenário. Mas mesmo assim, o nosso querido Chico passou algum tempo sofrendo, até o advento de Cidália Batista, que ajudou novamente a galgar a lacuna que a sua mãe lhe deixou. Vamos ver mais um pedaço para que nós possamos dar sequência naquilo que André Luiz está nos ensinando no dia de hoje. Esses conceitos calavam-me fundo e, sumamente impressionado, observei: Senhora Laura, essas definições suscitam um mundo de pensamentos novos. Ah, se conhecêssemos tudo isso lá na Terra! Questão de experiência, meu amigo, replicou a nobre matrona. O homem e a mulher aprenderão no sofrimento e na luta. Por enquanto, raros conhecem que o lar é instituição essencialmente divina e que se deve viver dentro de suas portas com todo o coração e com toda a alma. Enquanto as criaturas vulgares atravessam a florida região do noivado, procuram se mobilizando os máximos recursos do espírito. E daí o dizer-se que todos os seres são belos quando estão verdadeiramente amando. O assunto mais trivial assume singular encanto nas palestras mais fúteis. O homem e a mulher comparecem aí, na integração de suas forças sublimes. Mas logo que recebe a bênção nupcial, a maioria atravessa os véus do desejo
e cai nos braços dos velhos monstros que tiranizam corações. Não há concessões recíprocas, não há tolerância e, por vezes, nem mesmo fraternidade. E apaga-se a beleza luminosa do amor quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gosto de conversar. Daí em diante, os mais educados respeitam-se, os mais rudes mal se suportam. Não se entendem. Perguntas e respostas são formuladas em vocábulos breves. Por mais que se unam os corpos, vivem as mentes separadas, operando em rumos opostos. Queridos amigos, quem quiser um roteiro a respeito do lar, aqui está o livro Nosso Lar. Aqui nós estamos vendo a teoria e cabe-nos a prática. Nós, os espíritas, devemos agradecer imensamente a Deus pela oportunidade que está nos dando. Porque é a primeira encarnação nossa aqui que nós temos a oportunidade de sabermos o que é um lar, de sabermos a importância do respeito, de sabermos que o amor também acaba se não for cultivado, de que o sentimento pode adormecer se não for germinado. Nós temos que agradecer a Deus por todas as teorias, por todos os conceitos que nós estamos tendo acesso. Hoje nós, os espíritas, só não temos um lar melhor se não quisermos. Hoje nós já temos noção de que não temos o lar que gostaríamos de ter, mas temos o lar que necessitamos de ter. Cabe ao homem a função do trabalho financeiro, da manutenção do lar, do reparo doméstico. Cabe à mulher, se necessário, o trabalho, o esforço, mas se possível, dependendo do caso, e na maioria das vezes é perfeitamente possível, logo que nasce aquele filho amado, aquela filha tão amada, momentaneamente deixar o lar de lado e, se possível, retornar de 5 a 7 anos depois. Muitos lares, muitos casais imaginam que a educação cabe à escola. A escola cabe à educação do ensinar matemática, português, inglês, física, ciência, dependendo da matéria, dependendo da sala em que ele estiver, e cabe ao pai, em especial à mãe, a educação religiosa, a educação moral, a educação dos bons costumes. Muitos estão deixando isso a cargo das avós, das babás, das creches, que ficam o dia inteiro com a criança. E no amanhã nós vamos chorar, porque no amanhã são essas crianças que na maioria não recebem amor hoje, que pegam os pais na velhice e joga dentro do asilo. E muitas vezes passa anos sem os visitar. Então, cabe a cada um o papel a ser desenvolvido para que no amanhã possamos todos olhar para trás e não nos arrependermos de termos feito isto ou deixado de fazer aquilo. É interessante, aos nossos queridos telespectadores da TV A Caminho da Luz, aos nossos ouvintes na Rádio Clube, gostaria que pudéssemos enxergar a grandeza com que o Espiritismo vê o papel do homem e o papel da mulher. Se pudéssemos aqui fazer uma expressão resumida, nós vamos ver que o papel da mulher é muito mais importante do que o papel do homem. Não estamos tiranizando a figura ímpar da mulher. Pelo contrário, estamos mostrando o valor de uma mulher. Porque a educação dos filhos se faz por aquela mãe amorosa, por aquela mãe que está presente para com o seu filho. Se você tem um filho pequeno,
coloca numa creche para ficar o dia todo. À noite, você pega a criança, pouco fica com ela porque você está cansada. Deixa com a avó, vê pouco essa criança. Como é que você vai moldar essa criança nos aspectos educativos, já que você está transferindo a outrem a responsabilidade de educar aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Recentemente, acompanhei uma pesquisa que muito me preocupou. 70% das mulheres que trabalham e deixam seus filhos desde pequeno, seja nas creches, com as avós, se pegar o salário dessas mulheres e chegar ao fim do mês, ela paga as contas relativas à própria criança, seja a creche, seja as babás, seja as despesas, e ela percebe que quase nada lhe sobra. Ou seja, se ela ficasse em casa, com certeza ela não teria aquele ganho, mas também não teria aquele gasto, porque o valor do gasto é semelhante ao valor do ganho. O mais preocupante é que a grande maioria das pessoas dizem que fazem isso exatamente para ter uma liberdade de não ficar em casa o dia todo cuidando das crianças. É lamentável que nós ainda vamos ver quadros dessa natureza. E quanto tivermos pessoas pensando dessa maneira, nós vamos continuar a ter sociedade desestruturada. Essa é a função de um lar que com certeza não está sendo cumprida, seja pelo papel do homem, seja pelo papel da mulher. Mas vamos continuar a ler, porque nós vamos ver um diálogo que continua e que é muito interessante para as nossas reflexões. Tudo isso é a pura verdade, aduzi comovido. Que fazer, porém, meu amigo? Replicou a bondosa senhora na fase atual evolutiva do planeta. Existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins, e esmagadora porcentagem de ligações de resgate. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados sob algemas. Notemos no quanto esta frase de mais de 70 anos atrás é real. Hoje em dia nós vamos ver as uniões matrimoniais. Primeiro que o amor, são poucos os casais que têm. Hoje as relações é movidas por interesses. Beleza do corpo físico, que ao longo do tempo passa. Nenhuma mulher com 80 anos vai ter o corpo de uma que tem 20. Nenhum homem com 80 anos vai estar com tudo em cima quando tinha 20 anos e poderia fazer academia, jogar bola, ter uma vida saudável no campo do esporte. Quando não ligados pela beleza, nós nos ligamos por interesses financeiros. Aquela mulher tem muito dinheiro, os pais daquela mulher têm muitos bens, então através daí começa o interesse. Aquele homem tem condição, aquele homem tem um bom salário, tem uma boa renda, começa as intenções. E outros tipos de interesse que no DVD A Família e Seus Desafios, meu pai trata muito bem, daqui a pouco ele vai até poder falar melhor do que eu a respeito dos 5 tipos de casamento, mas fato é que o casamento em que a pessoa se liga por amor, por querer estar junto, são poucos. E eu faço uma pergunta: uma pessoa que já se une a outra por interesse, tem interesse em ter filho? Tem interesse em criar o filho?
Antigamente, as famílias, o casal tinha 8, 10 filhos. Aquela pobreza tremenda na maioria das vezes, aquelas dificuldades tremendas de toda a ordem. Hoje que nós temos tecnologia, avanço, que estamos tendo noção de espaço e de tempo, estamos tendo dificuldade de criar um simples filho. E as mães de antigamente cuidavam de 8, 9, 10. E na grande maioria das vezes, todos se davam homens de bem. Gostaria também de aduzir nesse comentário um fato muito interessante. Nas pesquisas que nós fizemos no Brasil, de cada 100 casamentos, 70% não duram mais que 2 anos. É interessante que ao ler uma obra como essa, parece que o Chico escreveu essa obra este ano. Parece que nós estamos lidando com esse livro recentemente, analisando a ideia de que esse livro tem 70 anos. Queria me reportar pelo túnel do tempo e relembrar que há 70 anos atrás não havia separações. Naquela época, separava-se de quartos, mas não separava o casal, porque era um grande atributo à mulher no campo degenerativo se houvesse uma separação. A mulher era mal falada, a mulher era de uma certa forma execrada. Havia separações naquela época, mas de quartos, onde eles ficavam sobre o mesmo teto. Logicamente, isso aqui é uma mensagem futurista, é uma mensagem para hoje, para o momento que nós estamos vivendo. Quando André Luiz nos chama a atenção sobre a questão, por exemplo, não é? Quando nós estamos falando André Luiz, eu digo a benfeitora, nossa amiga, mãe de Lísias, Dona Laura, ela está se referindo a um assunto muito sério. São poucos casais que vêm com o compromisso de almas gêmeas. Almas gêmeas são almas afins, não é almas criadas, algemadas uma a outra, não é isso não. É almas ligadas pelo coração, pela afinidade do amor, pelo trabalho sucinto no campo do bem. Olha como ela diz, são raros esses casamentos. E a grande maioria, diz ela, esmagadora, vem na condição de almas algemadas, em sofrimento. E não é o que nós estamos vendo hoje? Como mudar esse quadro? Trabalhando com o nosso personalismo. Por que os casamentos hoje não dão certo? Porque a mãe não está mais preparando a filha para o casamento, orientando os deveres de um casamento. E os pais não estão orientando os seus filhos para o compromisso e a responsabilidade do casamento. E é interessante também, nós vamos notar, por exemplo, para você se casar, você leva 1 mês para preparar a papelada. Para você se separar em 24 horas, você se separou. Mas isso tudo, André, é uma necessidade que se cria dentro dos costumes. Não é isso que é a facilidade do casamento. Não é isso que é a facilidade da separação. Isso é um item que automaticamente os homens vão adotando de acordo com as condições que nós vamos vivendo. Porque se arrastar isso também nos tribunais, nós empacamos todos os tribunais. O grande problema é o compromisso. É o compromisso. É a preparação do personalismo. O homem e a mulher casam hoje com a ideia de que cada um vai impor sobre o lar, sem esquecer dos compromissos da responsabilidade. Qual é o papel de um homem? Qual é o papel da companheira? Quais são os seus deveres? É o que nós estamos vendo hoje. A mulher quer ir trabalhar e quer que o homem fique em casa cuidando dos filhos. É lógico que não vai dar certo essa condição. A criação não foi dessa maneira. Nós não estamos preparados para vivermos em sociedade desta forma. Cada um tem que desempenhar o seu papel. É isso que as pessoas têm que entender. É isso que as pessoas estão sofrendo
por falta de entendimento. Estou vendo hoje, André, com muita tristeza, pessoas que estão no fim de uma carreira de trabalho, principalmente mulheres, bem sucedida no campo material, no campo financeiro, no campo profissional, se lamentando por não ter cumprido o papel que lhe fazia na condição de mulher. Foi uma grande profissional, mas se frustrou no campo de ser mulher. Quando nós invertemos esses papéis, sempre vai ficar aquela lacuna. É importante nós dizermos que nós estamos referindo à grande maioria. Tem muitas mulheres, por exemplo, que ao saber da gravidez, o companheiro sai, nunca mais aparece, e é aquela condição difícil que a mulher tem a necessidade do trabalho, tem que deixar os filhos com alguém. Então nós gostaríamos de deixar bem claro que nós não gostaríamos de fazer todos uma regra. Existem casos e casos, situações e situações, porque muitos podem estar nos ouvindo, nos assistindo e pensar que nós estamos generalizando. Vamos continuar a nossa leitura. Procurando retomar o fio das considerações sugeridas por minha pergunta inicial, continuou a genitora de Lísias. As almas femininas não podem permanecer inativas aqui. É preciso aprender a ser mãe, esposa, missionária e irmã. A tarefa da mulher no lar não pode circunscrever-se a umas tantas lágrimas de piedade ociosa e a muitos anos de servidão. É claro que o movimento coevo do feminismo desesperado constitui abominável ação contra as verdadeiras atribuições do espírito feminino. A mulher não pode ir ao duelo com os homens, por escritórios e gabinetes, onde se reserva atividade justa ao espírito masculino. Nossa colônia, porém, ensina que existem nobres serviços de extensão do lar para as mulheres: a enfermagem, o ensino, a indústria do fio, a informação, os serviços de paciência representam atividades asaz expressivas. O homem deve aprender a carrear para o ambiente doméstico a riqueza de suas experiências, e a mulher precisa conduzir a doçura do lar para os labores ásperos do homem. Dentro de casa, a inspiração, fora dela, a atividade. Uma não viverá sem a outra, como sustentar-se o rio sem a fonte, e como espalhar-se a água da fonte sem o leito do rio. É importante nós dizermos que muitos vão imaginar, então quer dizer que a mulher só vai ter trabalho submisso ao homem? Não. Veneranda, por exemplo, é uma ministra de nosso lar. Tem também a oportunidade de ajudar na direção da colônia. Então, nós notamos que a mulher pode também atingir, mas o papel que a mulher tem, a docilidade, ajuda em outras atividades. Vamos terminar a leitura? Não pode deixar de sorrir, ouvindo a interrogação. A mãe de Lísias, depois de longo intervalo, continuou: quando o Ministério do Auxílio me confia crianças ao lar, minhas horas de serviço são contadas em dobro, o que lhe pode dar ideia da importância do serviço maternal no plano terreno. Entretanto, quando isso não acontece, tenho meus deveres diuturnos nos trabalhos de enfermagem, com a semana de 48 horas de tarefa. Todos trabalham em nossa casa, a não ser minha neta convalescente. Não temos qualquer pessoa da família em zonas de repouso. 8 horas de atividade no interesse coletivo diariamente, e programa fácil a todos. Sentir-me-ia envergonhada se não o executasse também. Interrompeu-se a interlocutora por alguns momentos, enquanto me perdia em vastas considerações. É interessante que nós vemos os papéis que devem ser ligados à mulher, ao coração da mulher, o papel de servir. O Papa recentemente fez uma abordagem que deixou os próprios católicos bastante, eu não diria aflito, mas deixou os católicos
pensativos, quando ele diz que nós não precisamos ser como os coelhos, se reproduzindo de uma maneira muito grande, muito rápida. Isso é verdade. Nós precisamos planejar a nossa vida. Precisamos planejar a vinda dos nossos filhos. Tudo é planejamento. Precisamos saber se vamos ter condições de ter filho. Estamos vendo hoje no Nordeste, com muita tristeza, mães querendo ter cada vez mais filhos para poder receber a Bolsa Família. É nesse momento que a espiritualidade age, os nossos irmãozinhos que trabalham diante dos processos obsessivos, porque muitas pessoas pensam que reencarnação, todas elas são programadas. Não é não. Reencarnação, elas são muitas vezes reencarnação compulsória. E nós precisamos nos educar primeiro para formar o nosso lar, para não acontecer o que nós estamos vendo hoje. Isso é processo educativo. Queridos amigos, estamos chegando no término do primeiro bloco e eu gostaria que você mandasse a sua mensagem. Entre já na internet, você que está acompanhando pela Rádio Clube, e mande através do e-mail vilarandré2@yahoo.com.br. Quem está vendo pela TV está vendo nosso e-mail. E o do nosso querido Sérgio é vilarsergio1@superig.com.br. Mande já a sua mensagem.